senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e por todos sempre. Tema proposto para a reflexão desta noite, a reencarnação e o progresso. Nós sabemos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Jesus, quando esteve em nosso meio, nos advertiu em diversas oportunidades que ainda tinha muitas coisas a nos dizer, mas que nós éramos limitados para compreender toda a abrangência do seu ensinamento. Jesus não pôde dizer tudo e até o que disse precisou revestir muitos dos seus ensinamentos através de parábolas. E é por isso que, a certa altura do seu messianato, ele vai nos advertir. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, não sois capazes de compreender, mas dia virá que vos enviarei o Paracleto, o Consolador, que vos fará recordar de tudo o que eu disse e vos falará sobre toda a verdade, a fim de permanecer convosco até o fim dos tempos. Jesus promete, portanto, um Consolador que viria, além de relembrar o que ele disse. Portanto, Jesus sabia de antemão que nós esqueceríamos a sua mensagem, como de fato nós vamos constatar que é o que acontece através da história. Nós tivemos ali aproximadamente 300 anos de um cristianismo puro, onde muitos biógrafos relatam que aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram em nome de Jesus. Precisaram derramar o seu sangue para que a mensagem se propagasse. Mas, após Constantino atrelar o cristianismo ao Império Romano, nós temos uma total inversão de valores e o cristianismo, os cristãos, mais propriamente dito, de perseguidos passam a ser perseguidores. E nós temos, portanto, uma adequação, uma manipulação da mensagem de Jesus, adequando-se aos nossos interesses mais mesquinhos. E, cumprindo a promessa do Consolador, 18 séculos após a mensagem de Jesus aproximadamente, nós vamos ter o surgimento do Consolador prometido através do trabalho incomparável de Allan Kardec, conjuntamente com os espíritos superiores, sob a coordenação de Jesus. Quando nós refletimos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, e estamos falando de reencarnação e progresso, surge naturalmente uma pergunta. Um caso de obsessão aqui que nós vamos resolver. Se Jesus falou sobre reencarnação, né? Já que o Consolador vem recordar o que ele disse e falar sobre as coisas que ele não pôde dizer. No caso da reencarnação, ele não pôde dizer ou disse. E essa imagem nos remete lá ao capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus encontra-se com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, um homem que integrava o Sinédrio. O Sinédrio era uma instituição, naquele tempo, entre os hebreus, de grande prestígio. Era composto por aproximadamente 70 anciãos e tinha poderes políticos, judiciários e também religiosos, logicamente, né? Esse doutor da lei, Nicodemos, ele se encontrava com Jesus sempre à noite, às escondidas, pois, tratando-se de um doutor da lei, não pegaria bem para ele estar dialogando com um simples galileu, filho de um carpinteiro, filho de uma mulher comum, que não teve a oportunidade de ter acesso aos melhores professores de filosofia e de religião, como ele, Nicodemos, houvera tido. Mas Nicodemos reconhecia em Jesus uma grandeza e sempre se encontrava com Jesus. E um desses diálogos de Nicodemos com Jesus, João, o evangelista João, vai registrar para a posteridade. Lá no capítulo 3 de João, nós vamos encontrar este diálogo com Nicodemos, e o evangelista registra dizendo: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que é o mesmo que doutor da lei, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor.
porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E essa primeira parte desse diálogo, nós vemos, primeiramente, Nicodemos reconhecer a grandeza de Jesus, inicia o diálogo chamando de mestre e doutor. É como se Nicodemos estivesse dizendo, olha, eu, mesmo tendo me dedicado à religião durante todos esses anos, reconheço em você uma grandeza que eu não tenho. E a pergunta de Nicodemos se dirige assim, o que é preciso fazer para ser como tu és? O que eu preciso fazer para ter o que tu tens? Porque eu percebo que depois de toda uma vida dedicada às Escrituras, à lei e aos profetas, tu tens algo que eu não tenho. E Jesus vai e diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E algumas edições bíblicas em português traz uma adulteração grosseira, substituindo nascer de novo por nascer do alto. Mas vejamos que ele entende esse nascer de novo como nascer do ventre da mãe. Tanto é que ele pergunta, como pode um homem já velho nascer de novo? Ele está pensando nele. Como é que eu posso, já velho, voltar ao ventre da minha mãe? Ele pergunta, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E ao contrário de censurá-lo por conta dessa interpretação, Jesus vai afirmar, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que a teologia fez ao longo dos séculos? Interpretou como sendo a água do batismo e a transformação pelo Espírito. E quem é proveniente do catolicismo como eu, saberá que existem dois rituais na Igreja Católica, que é uma interpretação literal dessa passagem, que é o sacramento do batismo e o crisma, que é renascer da água e do Espírito. Mas vejamos que Jesus não está se referindo à água do batismo. As práticas de João Batista eram disseminadas, conhecidas. Se ele estivesse falando de água do batismo, não causaria o espanto que nós vamos perceber na segunda parte do diálogo que causou a um doutor da lei. Vejamos que ele complementa dizendo que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Mas, naturalmente, surge a pergunta, por que ele utiliza a água aqui? Se formos analisar em uma visão científica dos dias atuais, nós podemos concluir a água do líquido amniótico no útero. Mas, contextualizando os conhecimentos da época de Jesus, se nós formos na Gênesis bíblica, nós vamos perceber que a água era o elemento da matéria. Acreditava-se, naquele tempo, de que tudo que é material era proveniente da água. É por isso que na Gênesis nós vamos encontrar o relato dizendo que Deus separou as águas acima e abaixo do firmamento, e das águas surgiram os pássaros, e das águas surgiram os peixes. Então era uma crença generalizada de que a água era o elemento primordial da matéria. Jesus está dizendo que é necessário renascer na matéria e do Espírito. E é por isso que ele complementa dizendo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E a gente vai ver que o doutor da lei fica admirado. Ele fica espantado com aquilo que Jesus está lhe afirmando. E Jesus vai e diz, não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aqui, após dizer a ele, não te admires de que eu te haja dito, que devas nascer de novo. A alta capacidade de Jesus de utilizar elementos do dia a dia que nós conseguimos compreender para nos trazer ensinamentos profundos. Ele está dizendo, o Espírito, Nicodemos, é como o vento. Nós sentimos a sua presença, mas não sabemos nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja,
O espírito nós não sabemos a procedência. O corpo nós sabemos a procedência. São os pais que nos fornecem. O material genético, através da fecundação, é nos fornecido pelos nossos pais. Então, o corpo nós sabemos de onde vem. Vem dos nossos pais. Mas o espírito, este não nasce junto com o corpo. Este não é criado junto com o corpo. O espírito tem toda uma vivência anterior ao berço e terá toda uma vivência posterior ao túmulo. E é por isso que ele diz, compara o espírito ao vento. Nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. E Nicodemos, continuando espantado com o que Jesus disse, respondeu-lhe, como pode isso fazer? Ele fica incrédulo. Então, nós vamos percebendo que existem muitos detalhes de que dá para refutar tranquilamente a ideia de que Jesus estava falando ali de água do batismo. Jesus está falando de algo que surpreende a um doutor da lei. E ele pergunta, como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Aqui Jesus está dizendo, Nicodemos, você conhece a lei e os profetas e ignoras essas coisas? Jesus está dizendo, é uma crença do judeu, do povo judeu, de que o homem pode reviver. E a reencarnação está presente no Antigo Testamento. Se nós formos ao primeiro mandamento da lei, recebido por Moisés no Monte Sinai, nós vamos encontrar a redação dizendo, eu sou um Deus zeloso, que pune a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. O que os estudiosos dos textos bíblicos vão nos dizer da grande adulteração que existe hoje, já corrigida em muitas edições, mas durante muito tempo em língua portuguesa nós não encontrávamos o texto conforme os originais, que é, eu sou um Deus zeloso que pune a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. Aqui em língua portuguesa, certamente nas Bíblias que nós tivermos em nossos lares, dá para conferir lá no livro de Êxodo e Números, nós vamos encontrar os mandamentos da lei. E nós vamos encontrar o termo até a terceira e a quarta geração, que muda completamente o sentido. Porque se nós interpretarmos que o texto da lei está, eu sou um Deus zeloso que pune a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, nos leva a concluir que Deus pune o erro dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Ou seja, os filhos vão pagando pelos erros dos pais, o que de muito tempo é refutado pelos próprios profetas, pelo próprio Cristo. Mas, nos originais, conforme constatado pelos estudiosos, o texto, na verdade, está na terceira e na quarta geração. E nós nos perguntamos, por que esse Deus zeloso, que pune a iniquidade dos pais nos filhos, por que ele pula a primeira e a segunda geração e começa a punir a partir da terceira, na terceira e na quarta? À luz da reencarnação, nós compreendemos, porque aquele que errou, ele próprio, na primeira e na segunda geração, certamente ainda está no corpo físico. Mas, a partir da terceira geração, ele próprio já pode estar retornando para ele assumir a responsabilidade dos seus equívocos. Então, nós encontramos a reencarnação, ou seja, a possibilidade do homem voltar para a Terra, nascer de novo, na própria lei e nos profetas, que este doutor da lei conhecia muito bem. E é por isso que Jesus diz, tu és mestre em Israel e ignoras essas coisas? E aí Jesus encerra o diálogo dando um tom dizendo, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me creríeis quando vos fale das coisas do céu? Como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Aqui Jesus diz, eu faço coisas que vocês são capazes de ver. Eu faço verdadeiros prodígios diante dos vossos olhos e não acreditam no que digo. Imagine se eu vos falar das coisas do céu. Jesus aqui deixa uma mensagem muito clara, dizendo, se um doutor da lei em Israel, que era estudioso das escrituras, nas quais já se encontrava a reencarnação consagrada,
ficou espantado e incrédulo diante desta afirmativa, imagine a massa de povo. E é por isso que nós vamos ver Jesus falar da reencarnação, mas de modo a nos introduzir sobre essa lei divina, sem aprofundar, se é que podemos dizer isto, porque nós vamos ver outras passagens que são muito claras, não é? Então, quem quiser chegar em casa e dar uma conferida, está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Esta passagem reflete a crença dos judeus de que o homem poderia reviver. Os evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, registram que Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim a seus discípulos: quem dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram nem a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aqui é interessante, Jesus aguça a curiosidade dos apóstolos em relação ao que diziam em relação a ele. Quem seria ele revivendo os profetas lá do passado? Porque o povo judeu acreditava de que os grandes profetas do passado poderiam reviver. E toda vez que surgia um novo profeta, eles ficavam confabulando quem seria o profeta do passado revivendo. E Jesus pergunta: olha o que andam dizendo sobre mim. E eles dizem assim: uns dizem que sou João Batista. Olha a bagunça que eles fazem. É verdade que eles acreditavam que o homem poderia reviver, mas eles não tinham um corpo de doutrina que lhes desse um norte para essa crença. Eles faziam uma verdadeira confusão, porque Jesus não poderia ser João Batista revivendo, porque Jesus é contemporâneo a João Batista. João Batista é primo de Jesus, conviveu, João Batista batizou Jesus. Mas eles faziam essa confusão. Eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus diz: olha, tudo bem, eles estão dizendo isso, mas e vós? E vocês que conviveram na intimidade comigo? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, inspirado por Deus, segundo o relato evangélico, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta afirmativa de Simão Pedro dá uma palestra. Tamanha profundidade dessa afirmativa. O Cristo, o Filho de Deus vivo. E Simão Pedro fica todo empolgado, porque Jesus diz: olha, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram nem a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo: Simão, é Deus que fala pela tua boca e que traz essa revelação. Simão fica empolgado, feliz, e Jesus imediatamente começa a falar pelos martírios pelos quais passaria, pelas agressões, pela humilhação e pela morte. E Simão, dando vazão ao temperamento impulsivo, diz: jamais, Senhor, nós não permitiremos. E Jesus de imediato o repreende, dizendo: cala-te, porque pela tua boca fala Satanás. E eu fico imaginando o nó que deu na cabeça do pobre do Simão Pedro. Porque certamente ele pensou: ué, um instante atrás era Deus que falava pela minha boca, agora já é Satanás. E Jesus lhe dá um grande ensinamento, e a todos nós, de como nós precisamos orar e vigiar enquanto estamos a caminho do corpo físico. Porque no mesmo instante em que poderemos estar captando e sendo influenciado pelas regiões superiores da vida, por um descuido, por uma invigilância, poderemos também estar sendo instrumentos daqueles espíritos, irmãos nossos, que ainda se encontram no caminho do ódio, no caminho do mal. Então, nós sabemos e aprendemos com a doutrina espírita que uma reencarnação é feita de altos e baixos, e daí
o convite de Jesus para que oremos e vigiemos para que nós possamos manter o nosso padrão de sintonia elevado, para não sermos assim influenciados pelas regiões inferiores da vida. Nós temos uma outra passagem, após a transfiguração no Monte Tabor, seus discípulos então interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Aqui, os discípulos estão se reportando a uma profecia do profeta Malaquias. Lá no livro de Malaquias, nós vamos ver Malaquias falando do Messias que viria. E lá Malaquias profetiza que antes do Messias, Elias voltaria para preparar os caminhos do Senhor. Então o povo hebreu aguardava com grande expectativa a volta do Messias, e eles sabiam que antes do Messias deveria vir Elias. Mas após a transfiguração no Tabor, reconhecendo em Jesus aquele que seria o enviado, o Messias tão aguardado, eles então questionaram: olha, Senhor, não está escrito que antes deve vir Elias? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Eu disse agora há pouco que Jesus não falou tão claramente. Se isso não é falar tão claramente sobre reencarnação, acho que mais claro do que isso, só amanhecer. Ele está dizendo, quando interrogado, ora, não está escrito que Elias deve vir? E ele diz: eu vos declaro que Elias já veio, mas não o compreenderam e trataram como lhes aprouve. Por que não o compreenderam? Por que não o conheceram, melhor dizendo? Porque estavam esperando Elias, com o mesmo nome, com a mesma aparência. Mas tratava-se do mesmo Espírito sob nova roupagem, agora com o nome de João Batista. E ele diz claramente, o evangelista conclui, dizendo que eles compreenderam que fora de João Batista que ele falava. Jesus está afirmando categoricamente: João Batista é Elias reencarnado. E aí a gente vai lá no livro de Reis, nos livros de Reis, no Antigo Testamento, que está a famosa história de Elias. Elias é um dos grandes profetas de Israel, que desempenhou a sua missão de divulgar o Deus único em meio a povos politeístas. E uma das passagens mais famosas de Elias é quando ele chega num povo que estava sob o reinado do rei Acabe e a rainha Jezebel, sob a governança desses reis. E eles eram povos politeístas e adoravam um deus chamado Baal. E então Elias, em meio a esse povo, divulgando Deus único, lança um desafio a esses sacerdotes adoradores do deus Baal. Ele diz: olha, nós vamos colocar uma lenha no altar, e aqueles que, através das homenagens ao seu Deus, conseguir atear fogo à lenha no altar, somente através dessas homenagens ou da oração, comprovará qual Deus é o verdadeiro. Os sacerdotes de Baal aceitam o desafio, começam a realizar os sacrifícios e todos aqueles rituais que eram característicos em homenagens ao Deus pagão. E então nada acontece com a lenha do altar. Franqueando a vez para Elias, Elias ajoelha-se, faz uma oração e, segundo o relato bíblico, desce fogo do céu e ateia fogo à lenha do altar. E o espírita, lendo essa passagem bíblica hoje, nos dias de hoje, certamente vai dizer: ah, mas isso aí é folclore bíblico, né? Que história é essa de, com a oração, atear fogo à lenha do altar? E a gente diz: muito cuidado. Por quê? A doutrina espírita nos esclarece de um fenômeno mediúnico de efeito físico chamado de pirogenia ou fogo espontâneo, que é a capacidade de alguns médiuns de atear fogo a objetos sem sequer tocá-los. E nós podemos concluir que, desempenhando esta missão de divulgar o Deus único em meio àqueles povos semi-bárbaros,
ele pode ter utilizado deste fenômeno mediúnico de efeito físico e ateado fogo a lenha do altar. Então ele acaba comprovando ali em meio àquela população a grandeza do Deus de Israel que ele divulgava, mas num ato de euforia, Elias manda decapitar os sacerdotes adoradores do Deus Baal, causando um ódio tremendo no rei Acabe e na rainha Jezebel quando ficam sabendo desse episódio. Os séculos se passam e nós temos o relato, como acabamos de ver, que Elias reencarna-se como João Batista. Né? O mesmo espírito agora recebe o nome de João Batista. Ele então prepara os caminhos do Senhor, conforme estava previsto pelos profetas, e nós sabemos também da história de João Batista, que morre decapitado. João Batista foi preso pelo rei Herodes por conta de denunciar de maneira muito veemente os escândalos da corte de Herodes. Herodes desposou Herodíades, que era uma antiga esposa do seu irmão. E sabendo disso, João Batista dizia que era uma corte adúltera, a corte de Herodes. Herodes reconhecia em João um profeta, manda-o prender. Mas Herodíades, que era a antiga esposa do rei Herodes, tinha uma filha do seu primeiro casamento, muito bela, que é Salomé. E um dia, numa festa, na corte de Herodes, Salomé dança para o rei Herodes, e ele fica bastante empolgado com a beleza de Salomé, e ele empenha a sua palavra de rei, dizendo, olha, o que você pedir, eu cumprirei. E então Herodíades, que tinha um ódio mortal de João Batista, por conta da denúncia que ele fazia em meio ao povo, ela então sugere a Salomé que pedisse a cabeça de João. E ela então pede a cabeça de João. Herodes, mesmo temeroso, porque reconhecia em João profeta, mas já havia empenhado a sua palavra de rei, e João Batista então morre decapitado. Ninguém mais, ninguém menos do que Chico Xavier pergunta a Emmanuel se João Batista teria necessariamente que morrer decapitado. Já que nós aprendemos com a doutrina espírita que a lei de causa e efeito, ela pode tomar esta vertente do olho por olho, dente por dente, e é por isso que Jesus adverte a Pedro, quando este retira ou decepa a orelha de um soldado, quando Jesus estava sendo preso, Jesus diz, Pedro, embainha a tua espada, porque quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. E nós sabemos que a lei de causa e efeito pode tomar esta vertente. Mas, conforme nos diz o apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele vai nos dizer, o amor cobre uma multidão de pecados. E nós sabemos que, através do esforço, através do aprendizado, através do caminho do amor, o espírito pode sim reabilitar-se diante dos seus equívocos passados. Então, Chico pergunta para Emmanuel, olha, Emmanuel, João Batista não cumpriu a sua missão preparando os caminhos do Senhor? Ele teria que passar pela decapitação? E Emmanuel diz a Chico, não, Chico. Ele não precisaria passar pela decapitação. Mas, da mesma forma que ele se equivoca quando manda, num ato de euforia, decapitar o sacerdote de Baal, ele novamente equivoca-se como João Batista, quando não usa de misericórdia para com os erros e os escândalos da corte de Herodes. E aí revela Emmanuel para Chico, o rei Herodes e a rainha Herodíades eram, na verdade, a reencarnação do rei Acabe e da rainha Jezebel dos tempos de Elias. E quando ele novamente se equivoca, denunciando os escândalos da corte, aquele ódio do passado aflora e a lei de causa e efeito, então, toma a sua vertente de olho por olho, dente por dente. E ele, então, passa pelo mesmo sofrimento que ele fez seus irmãos sofrerem lá no passado. Para aqueles que acharem que é uma forçação de barra, será que é João Batista mesmo? Se nós formos lá nos livros de Reis, relatando a vida de Elias, e dos livros de Reis
para os evangelhos, nós temos longos séculos de diferença. Nós vamos ver que o relato é que Elias vivia no deserto, alimentando-se com gafanhoto e mel, e vestia-se com peles de camelo. Se nós formos aos evangelhos, tanto sinóticos quanto o de João, e vermos o relato em relação a João Batista, nós vamos ver que João Batista vivia uma vida austera no deserto. Tanto é que Jesus, antes de iniciar o seu messianato, passa um longo período no deserto com João Batista. E os evangelistas relatam, João se alimentava com gafanhoto e mel e vestia-se com pele de camelo. Então, nós vamos ver esta riqueza de detalhes que demonstram que as Escrituras nos revelam a reencarnação quando nós nos propomos a estudar de maneira mais aprofundada essas passagens. E é por isso que Allan Kardec, quando vai codificar a doutrina espírita, no século XIX, nós vamos ver a alta capacidade de Kardec. Não foi à toa, não foi por acaso, como nós sabemos que não existe acaso, que Jesus escolhe Allan Kardec para ser o espírito encarnado responsável por sistematizar e materializar o Consolador. Porque na questão 66, Kardec questiona os espíritos, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a sua vida corpórea acabar de depurar? Ele faz essa pergunta porque os espíritos já haviam revelado, nós somos espíritos. E de maneira muito inteligente, Kardec questionou os espíritos mais ou menos assim, olha, se nós somos espíritos, para que essa trabalheira toda de vir para o mundo físico? Já que somos espíritos, por que não permanecemos no mundo espiritual, conscientes de que somos espíritos? Para que este mergulho na carne? E os espíritos revelam, Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, o mergulho na carne serve para que nós possamos nos depurar e atingir a perfeição. Mas como um grande pedagogo, Kardec sabia que atingir a perfeição significava desenvolver todas as potencialidades do espírito. E ele vai dizer com as próprias palavras. Não. E ele vai dizer com as próprias palavras que uma única existência será demasiadamente curta para superarmos todo o mal que nos sobra e alcançarmos todo o bem que nos falta. Então, é por isso que ele faz essa pergunta para os espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a sua vida corpórea acabar de depurar-se? Ora, se o mergulho na carne é para atingirmos a perfeição, logicamente existem muitos espíritos que mergulham na carne, passam toda uma existência e não atingem essa perfeição. Como poderemos atingir a perfeição quando nós partimos desta vida sem nos depurarmos? E os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. E eu confesso a vocês que se fosse eu codificando a doutrina espírita, eu me daria por satisfeito. Olha, sofrendo a prova de uma nova existência, isso aqui é reencarnação, vamos pular para a próxima questão. Graças a Deus, Jesus escolheu Kardec. Por isso é que não fui eu. Porque ele não se dá por satisfeito. Ele abre um item A e pergunta, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aqui a gente vê o interessante. Ele pergunta para os espíritos, ora, essa nova existência é como os teólogos dizem? Que é a transformação pelo espírito? Vejamos que Kardec conhece aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. E conhece a interpretação que a igreja de Roma e os teólogos deram desta passagem ao longo dos séculos. E ele então pergunta para os espíritos, é de acordo com a teologia, essa nova existência é a transformação como espírito? E os espíritos afirmam,
Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Aqui, se fosse eu, tudo bem, vamos passar para a próxima questão. Não Allan Kardec. Ele abre um item B e pergunta aos espíritos: a alma passa então por muitas existências corporais? Vejamos que ele não quer deixar brecha na doutrina espírita para nenhuma outra. Não quer deixar margem para nenhuma outra interpretação. Os espíritos respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E é impressionante que aqui tá bom, né, gente? Allan Kardec, ele abre sem ser. E diz: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender, e os espíritos já não aguentando mais disso, evidentemente. Então nós vemos a alta capacidade do professor Rivaio, que é mais conhecido pelo pseudônimo de Kardec, que realiza este trabalho primoroso codificando a doutrina espírita, evidenciando assim este princípio fundamental da doutrina espírita, que é a reencarnação. Na questão 67, ele então pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação. E os espíritos iniciam a resposta dizendo: expiação com X, que significa depuração, reabilitar-se diante dos equívocos passados e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? E na questão 171, ele usa uma palavra que nos causa estranheza, em que se funda o dogma da reencarnação. E a gente está acostumado a entender dogma como verdade inquestionável. Então, seria a reencarnação uma verdade inquestionável? Não. Dogma aqui tem um significado de princípio fundamental de uma doutrina. Kardec compreende que a reencarnação é um princípio fundamental da doutrina espírita. E os espíritos iniciam a resposta dizendo que a reencarnação está fundada na justiça de Deus e na revelação. Nós destacamos aqui justiça de Deus. Impossível compreender um Deus justo sem a reencarnação. Eu recordo-me de duas oportunidades já do Papa Francisco, quando ele responde, na primeira oportunidade, a repórteres do mundo inteiro, logo no início do seu papado. Um repórter lhe pergunta: o senhor tem alguma pergunta que não consegue obter resposta? E ele diz: sim, eu tenho uma pergunta que não consigo obter resposta. E a revista Veja publica essa reportagem com o Papa, a capa da revista é o Papa ajoelhado diante de uma criança em uma cadeira de roda com câncer. E a pergunta dele é: não consigo compreender por que as crianças sofrem. Alguns anos atrás, na época de Páscoa, uma criança, não me recordo de qual país, lhe pergunta: Papa, se o senhor pudesse fazer um milagre, qual milagre o senhor faria? E ele diz: eu curaria todas as crianças do mundo, pois não consigo compreender por que as crianças sofrem. E ele diz: eu nem o maior teólogo do mundo poderá responder essa pergunta. E se nós estivermos do lado do Papa, nós falaríamos para ele: Francisco, é porque falta a reencarnação. Sem a reencarnação não dá para entender por que as crianças sofrem. Uma pergunta simples como esta. Porque ou nós concluiremos que Deus é um ser arbitrário, que a uns dá uma sorte e a outros outra, ou nós concluiremos de que somos joguetes do acaso. Então, só é possível compreender um Deus justo à luz da reencarnação, porque nós compreenderemos que Deus é um Pai amoroso que nos dá quantas oportunidades forem para o nosso aprimoramento. É aquilo que, em uma visão limitada de uma única existência, injustiça, é o caos, é o horror, à luz da reencarnação passa a ser uma oportunidade de reabilitação. E nós destacamos essa palavra,
na revelação. Muitos se questionam, como assim a reencarnação sendo uma revelação da doutrina espírita? Outras doutrinas no mundo já não falavam da possibilidade do homem reviver? O próprio judaísmo, entre os egípcios, o budismo, que é muito anterior à doutrina espírita, já não fala de reencarnação. E nós precisamos nos atentar que a reencarnação, como o espiritismo nos traz, somente a doutrina espírita nos apresenta. Porque o budismo, por exemplo, acredita na metempsicose, que é a possibilidade de, em um processo expiatório, uma pessoa já na condição humana reencarnar-se em um animal para poder expiar os seus equívocos, que é a visão do karma, que nada tem a ver com a doutrina espírita. A reencarnação que o espiritismo nos revela é a reencarnação atrelada ao progresso. A reencarnação atrelada ao progresso. Nenhuma outra doutrina nos apresenta. É o espiritismo que nos traz. Revelando-nos que na lei de Deus ninguém retrograda, ninguém evolui. Nós poderemos, no máximo, permanecer estacionários pela nossa teimosia no mal, pelas nossas escolhas. Mas estamos fadados ao progresso. E o determinismo divino é o da plenitude para todas as criaturas. Todos nós seremos anjos. Todos nós seremos plenos. É o que nos revela a doutrina espírita. E eles dizem, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E é por isso que esta frase que precisamos registrar não é de Allan Kardec. Muitas pessoas atribuem a Kardec essa frase. Não é dele. Esta premissa já existe antes mesmo de Kardec, mas está na lápide, no túmulo de Kardec, e é uma frase que sintetiza muito bem essa lei divina que é a reencarnação, atrelada ao progresso. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É o resumo da lei divina. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E para nós finalizarmos, nós vamos ver alguns casos de reencarnação através da história. Longe de fazer aqui especulações, nós só trouxemos casos que nós encontramos na literatura, através de médiuns sérios, através de diversos espíritos, casos de reencarnação, para que nós percebamos que o nosso trabalho não se encerra aqui, que nós somos convidados a laborar com Cristo e somos convidados a dar continuidade a esse trabalho ao longo dos séculos. E nós vamos ver que muitos dos personagens que seguiram Jesus nos tempos da Galiléia continuam trabalhando na sua seara até os dias atuais. E serve para nós essa reflexão como um convite para que nós também tenhamos esta consciência de que somos convidados a colaborar com Cristo, não agora, não somente neste momento, mas através do nosso esforço ao longo dos séculos. E aqui nós temos João, que é o discípulo amado. João tem uma longa trajetória com Jesus, ele chega adolescente no colégio apostólico, era o mais jovem dos 12, e ele foi o que mais compreendeu o amor. Né? Então, João, ele vai ser apóstolo e ele vai lá no final da sua existência já, porque João é aquele que Jesus diz, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Porque dentre os 12, ele foi o único que permaneceu ao lado da cruz, até o último momento com Jesus, porque compreendeu o amor. E ele então, cumprindo ali a fala de Jesus, ele vai morar com Maria na cidade de Éfeso, até a sua desencarnação, e ele também desencarna velhinho. Ele começa o seu trabalho ali ao lado de Jesus na adolescência e conclui já velhinho. Então ele vai ser apóstolo e também vai ser evangelista. O evangelho de João é o João, o próprio apóstolo. Ele também vai escrever algumas cartas e o famoso livro chamado Apocalipse. É João, quando estava preso na ilha de Patmos, ele vai receber estas visões
do futuro e registrado nesse livro, chamado Apocalipse. Então, João faz um trabalho fantástico para o cristianismo e ele volta na Idade Média, cumprindo a missão conferida por Jesus a ele para renovar ali o cristianismo. Quem sabe onde é que ele renasceu? O pessoal está afiado. Ele renasce na região da Itália Central, na região da Úmbria, na cidade de Assis. E realiza um trabalho de renovar a visão do cristianismo diante de um tempo de suntuosidade, onde os padres romanos incensavam os príncipes do mundo e deturpavam a mensagem de Jesus. Francisco, o trovador de Deus, o pobrezinho de Assis, trazer a sua mensagem e ser uma página viva do Evangelho de Jesus. Somente João, aquele que mais amou, poderia estar preparado para uma missão tão difícil em tempos tão difíceis. E é interessante porque essa conexão de Francisco com os animais começa lá com João, na ilha de Patmos. João foi preso na ilha de Patmos, e então não tinha ninguém para divulgar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Ele colocava a cabeça para fora, assim, da cela, era uma ilha, dava de frente para o mar, e ele começava a pregar o Evangelho para a natureza. E segundo os relatos, os pássaros sentavam para escutar ele do Evangelho. Os peixes colocavam a cabeça para fora para escutar o que João estava falando. Aí começa, ainda na condição de João, apóstolo, começa essa conexão dele com os animais. E ele então dá continuidade lá na cidade Úmbria, na Itália Central, como Francisco de Assis. Nós temos uma outra personagem do Evangelho, Joana de Cusa. Quem conhece a história de Joana de Cusa recebe esse nome porque ela é esposa de Cusa e ela, primeiro contato com Jesus, e quer largar tudo para seguir Jesus. Diz, não, volta para os teus, que o teu momento chegará. Porque ela vivia um casamento muito conturbado com Cusa. Ela então cumpre a determinação de Jesus e, dando testemunho da compreensão que ela tinha do Evangelho, ela, por ser cristã, é perseguida e recebe a ação de ser morta através do fogo. E ela estava ali com o filho, recebeu a condenação junto com o filho, e o filho desesperado, pedindo para que ela negasse a Jesus para não morrer queimada. E ela tentando acalmar o filho, calma, meu filho. E o soldado que estava ali para cumprir a missão, abjura esse teu Cristo. E o filho desesperado pedindo a ela, abjura, mãe, abjura. E ela intrépida. A certa altura, o soldado já um tanto quanto irritado com aquela cena, diz assim, olha, esse teu Cristo só ensinou você a morrer? E ela então diz, ele me ensinou a morrer, mas a também te amar. E ele fica confuso, e o filho desesperado, ela então morre. Em nome de Jesus, nada, e inicia assim o seu trabalho. E ela volta na Idade Média também, quem sabe? Ela voltou na Idade Média também. Vou dar outra pista. Ela voltou na região da Úmbria também, junto com Francisco. Alguém? Clara de Assis. É interessante porque nós sabemos que trata-se do espírito Joana de Ângeles. Ela tem essa existência como Joana de Cusa, morre em nome de Jesus. Vem como Clara de Assis e tem este amor sublimado com Francisco, que segundo os relatos também inicia-se nos tempos apostólicos. Ela já se enamorava ou se enamorou de João nos tempos de Jesus. E eles voltam juntos lá na região da Itália Central
para o cumprimento da missão de Francisco. Depois ela vai reencarnar no México como Sor Juana Inés de la Cruz, considerada a primeira feminista da história, faz um trabalho fantástico, rompendo ali com preconceitos da época, um intelectual brilhante. Depois renasce aqui na Bahia, como Sor Joana Angélica de Jesus, e torna-se mártir da independência, enquanto as tropas portuguesas invadiam o convento da Lapa e era costume da soldadesca estuprar as freiras. Ela, sabendo disso, quando ouve os rumores das tropas, coloca as suas irmãs para saírem pelos fundos e se interpõe entre a tropa. E passa por cima do meu cadáver. E eles ficam ali, surpresos com aquela mulher corajosa, mas um soldado com a baioneta de fuzil, trespassa o seu coração. E ela então se martiriza para proteger as outras irmãs. E novamente dá um testemunho de abnegação cristã, doando-se para proteger aquelas que eram suas irmãs do convento. E ela então continua o seu trabalho hoje junto com Francisco. Porque nós vamos recordar, a Mansão do Caminho, o patrono da Mansão do Caminho é Francisco de Assis. E ela trabalha no Centro Espírita Caminho da Redenção e na Colônia Redenção, segundo Divaldo Franco, de segunda a sábado. E aos domingos ela se permite ir às regiões superiores onde Francisco habita para visitá-lo. Então esse espírito continua trabalhando em prol do cristianismo. É interessante porque Francisco, quando Divaldo pede para Joana, para que Francisco fosse o patrono, ela leva a mensagem e Francisco diz: eu aceito com uma única condição, que nenhum pobre saia daqui sem ser auxiliado. Se não tiver nada material, que pelo menos um passe tome, mas que ninguém saia desamparado. E esta é a missão da Mansão do Caminho até hoje. Mais de 70 anos. Nós temos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a revelação da reencarnação de Longinos, um centurião romano. Ele, segundo o relato evangélico, foi aquele oficial romano que foi conferir se Jesus já havia falecido na cruz. Era comum. A cruz matava por asfixia e para finalizar o processo vinha um oficial romano, chamado centurião, e trespassava ali o lado para conferir se o indivíduo estava morto. E segundo o relato evangélico, ele ali naquele momento já reconhece a grandeza de Jesus. E Longinos reencarna-se. E na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, há uma revelação que ele reencarna aqui no Brasil. Quem sabe? Quem já leu a obra? Quem não leu, leia, que vale a pena. Reencarna-se no Brasil como Dom Pedro II. E é interessante porque o relato do livro nos diz que Jesus deu esta missão e Jesus diz a ele: Longinos, manda o meu coração que tu desempenhes uma missão delicada na do meu evangelho. Jesus queria que a transição da monarquia para a república se fizesse sem o derramamento de sangue que caracterizou outras nações. E então Longinos vem com essa missão, recebe este nome, Dom Pedro II, e é considerado até hoje pelos historiadores como o maior republicano dentre os imperadores. E alguns de frouxo, poderia ter resistido e arrumou as malas e voltou para Portugal. Na verdade, com a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós sabemos que ele cumpre fielmente a determinação de Jesus, fazendo a transição para a República sem os enfrentamentos que derramariam sangue e manchariam a nossa história. E muitos historiadores têm revisitado a história de Dom Pedro II. Esse aqui também é bastante conhecido, Judas Iscariotes, o apóstolo. Reencarna-se, sabemos através da obra Trígono de Deus, que quando Judas percebe
que foi ludibriado por aqueles que ele tramou para entregar Jesus, acreditando que Jesus, estando em meio aos políticos, aos poderosos daquela época, ele poderia instaurar o reino de Deus, porque Judas não compreendeu este reino no coração, ele esperava um reino físico. E percebendo o seu grande equívoco, Judas suicida-se. E Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, vai relatar que Jesus só ressurge no domingo. E vejamos, Jesus entrega o Espírito a Deus na sexta. E quando eu pertencia às fileiras do catolicismo, eu sempre questionava por onde andou Jesus. Porque ele só vai reaparecer no domingo. E a doutrina espírita nos revela. Amélia Rodrigues vai nos dizer, a primeira preocupação de Jesus foi com Judas. E ele desce ao vale dos suicidas, e Judas ali, um tanto quanto tresloucado por conta do assédio das entidades que o levaram àquele grande equívoco, Jesus diz, Judas, eu não te condeno. Os séculos te esperam e eu também te esperarei. E ele tem uma série de reencarnações expiatórias para se reabilitar perante as leis divinas, e a última que se tem notícia dele na Terra foi como Joana d'Arc. E ela, vamos perceber a sua história, Leon Denis tem um livro bastante interessante que é Joana d'Arc Médium, e nós vamos ver que ela liberta a França do jugo inglês, mas sofre uma traição da coroa francesa. E morta pela Igreja Católica, que só depois de muito tempo vai revisitar os autos ali daquele processo injusto e considerada santa da Igreja. Então, sabemos que trata-se de uma existência de Judas Iscariotes. E, por último, Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home, grande médium no século XIX, que se celebrizou na Europa. Ele produzia fenômenos impressionantes, a ponto de levitar na frente de grandes plateias. Era convidado às cortes na Europa, pelos monarcas, para abrilhantar os eventos ali da monarquia. E ele reencarna-se. E ele ainda está reencarnado. É a dica. Quem sabe quem é? Vou dar outra dica. Ele reencarna na Bahia. Em Feira de Santana. Divaldo Pereira Franco. Daniel Douglas Home. E nós vemos a ligação, né? Divaldo trabalhando como encarnado e da Mansão do Caminho. Joana de Ângeles, que é aquela mesma Joana de Cusa, trabalhando junto com Francisco. E o trabalho continua. Né? Corações continuam ligados, fazendo com que o cristianismo siga o seu curso, iluminando almas, esclarecendo, consolando corações. E nós somos convidados também, através da reencarnação, de darmos a nossa parcela de contribuição, contribuindo com Cristo, neste grande trabalho de regeneração da humanidade, que começa com a regeneração de nós mesmos. Todos esses espíritos que ao longo das reencarnações contribuíram com Jesus, só puderam iluminar porque iluminaram-se. Só puderam evangelizar porque evangelizaram-se. Fica o convite, nós também passamos. Tragamos o evangelho para dentro de nós. Consubstanciemos o evangelho em ações renovadas no bem, para que assim nós possamos também trilhar este caminho iluminativo, que é o que Jesus nos convida para todos. Que neste grande empreendimento, o Senhor da vida, nosso Mestre querido, nos envolva em sua paz e nos dê o discernimento para fazermos aquilo que precisamos fazer. Muita paz a todos e muito obrigado.